Olá, sejam bem-vindos ao UFSC Cidade. Com as eleições mais próximas, a TV UFSC foi às ruas saber as principais dúvidas dos eleitores para a votação do próximo domingo, dia 5. Confira, de hoje até sexta-feira, o que você ainda não sabe, mas tem vontade de perguntar. A dúvida que você tem é a respeito dos boca de urna. Se a pessoa que está fazendo boca de urna normalmente estão sempre com camisetas, bandeiras, se esse tipo de pessoa, mesmo munido de documentos para a votação, pode votar. Pode ir na sua mesa eleitoral e votar, com todas as bandeiras e essas camisetas, identificando o seu candidato. As camisetas de candidatos elas são proibidas, elas não são mais permitidas. A bandeira o eleitor pode portar desde que não tenha aglomeração, né, e não cause nenhum tipo de distúrbio no funcionamento da sessão eleitoral. Então, no momento da sessão eleitoral, ele deve recolher a bandeira, né, no momento que ele vai votar. Né, enquanto ele estiver caminhando pela rua, ele pode levar a bandeira, mas no momento da votação ele deve recolher. Você também pode tirar dúvidas no site www.tre-sc.gov.br ou ligar para o Disque Eleitor, fone 0800 648 3310. A ligação é gratuita. A Rádio UFSC comemora 15 anos nesta terça. Para celebrar a data, uma programação especial com retrospectiva de várias coberturas realizadas pela equipe, como as eleições do DCE do ano passado e as eleições municipais de 2012. E o resgate de vários programas antigos, como o Rockgrafia e o Cinemático. Acesse radio.ufsc.br e fique ligado. O segundo ciclo de palestras dos Mestres da Narrativa Histórica Brasileira apresenta nesta quarta, a partir das 19h, no auditório Alquerim da Biblioteca Universitária da UFSC, palestra com Rosa Cristina Rude Galtério. Ela fala sobre o romance Mad Maria, de Márcio Souza, escrito em 1980. A entrada é franca. Mais informações, 48-3721-2465 ou 3721-4452. Um prisioneiro, um campo de concentração e uma razão para viver. Esses são os elementos principais da obra que marcou a vida do professor Maurício Pereira. O livro que marcou a minha vida chama-se Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E por que ele marcou a minha vida? Ele marcou a minha vida porque ele conta a história desse cidadão que, quando estava entrando no campo de concentração de Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial, ele caminhando ali, naquele percurso onde ele estava entrando no campo de concentração, na entrada ele pensa, o que eu tenho que fazer para buscar um sentido na minha vida? E ali ele estabeleceu 3 grandes metas para a vida dele. E olha que interessante essas metas. E foram metas que mudaram a minha vida e mudaram a minha maneira de enxergar o mundo e de enxergar as coisas ao meu redor. 3 metas para a sua vida e para dar sentido àquele momento de tragédia que ele estava vivendo, entrando num campo de concentração. Primeira meta, sobreviver. Imagina você entrando num campo de concentração e você coloca como meta sobreviver e sair vivo dali. Muitas vezes você reclama da vida. Tá? Segunda meta, aprender. Sabe o que é uma pessoa entrar num campo de concentração e estabelecer como meta aprender com aquele momento trágico que está tirando, que está vivendo ali? E a terceira, com os conhecimentos que ele tinha, ensinar as outras pessoas. E por que o livro me marcou? Porque a vida da gente é feita de 3 palavras: viver, aprender e ensinar. Se a gente fizer essas 3 coisas, nós seremos um ser humano com certeza perfeito, que é o grande desafio de cada um. Foi por isso que esse livro marcou a minha vida. Um relatório da Polícia Militar divulgado nesta terça aponta que já são 23 os ataques contra ônibus, bases da PM e policiais desde a última sexta-feira. A maior parte ficou concentrada na Grande Florianópolis, mas existem registros no Vale, no Sul e no Oeste do estado. Esta já é considerada a onda de ataques mais violenta desde 2012. Essa terça-feira voltou a ser marcada por ataques em Florianópolis e em outras cidades de Santa Catarina. Um ônibus foi incendiado no bairro Tapera da capital por volta das 7 da manhã. Até a chegada dos bombeiros, o fogo consumiu muito rápido, né? O fogo consumiu muito rápido o ônibus, né? A chegada dos bombeiros, eles apagaram
E levou muito tempo vindo a destruir o ônibus inteiro. Uma hora antes, a base da Polícia Militar do bairro Campeche foi atingida por 14 tiros. Ontem, o posto do Parque São Jorge também foi alvo de 3 tiros. Segundo a polícia, os criminosos passaram de carro, atiraram e depois fugiram em direção ao centro. Houve perseguição. Os bandidos perderam o controle do carro e bateram em um ponto de ônibus, atingindo 2 mulheres. Elas estão internadas, uma está em recuperação e a outra em estado grave. Devido às novas ocorrências de hoje, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano, o Sintraturb, determinou a paralisação do serviço a partir das 6h30 da tarde. Neste momento, tem pouca movimentação no terminal do centro de Florianópolis. Apenas alguns ônibus estão saindo com escolta policial para atender a população que ficou sem transporte. O serviço só deve ser normalizado a partir das 6 horas da manhã desta quarta-feira. Até quando vai essa situação desse horário das 6 da tarde até as 6 da manhã? Até a Polícia Militar dizer que não tem mais perigo, não vai mais acontecer nada, até nós ter a garantia de voltando à normalidade. Então a gente vai avaliando o dia a dia, amanhã às 14 horas tem outra reunião, avaliar o dia de hoje e ver a expectativa de voltar à normalidade. De acordo com o relatório da Polícia Militar divulgado hoje à tarde, desde sexta-feira já foram registrados no estado 23 ocorrências, entre ataques a ônibus, viaturas e a bases policiais. Ontem, em entrevista à nossa equipe, a chefe de comunicação da PM falou sobre os ataques. O que se percebe, como a exemplo das outras vezes, não são ações voltadas contra o cidadão comum. São ações voltadas contra o patrimônio público e privado e também contra policiais de modo geral. O policial também disse que a população pode ajudar ficando em alerta. Então, apenas vida normal, tomar os devidos cuidados, até no sentido de estar observando situações suspeitas, né? Compra de combustível, pessoas transportando combustível, pessoas suspeitas em seu bairro. Então, ligar para a Central de Emergência 190 ou para a Polícia Civil e passar esse tipo de informação. O contato é sigiloso, não tem possibilidade das pessoas identificarem quem foi o informante, então com isso estariam colaborando para se evitar esse tipo de incidente. Em função da paralisação dos ônibus nesta terça-feira, a partir das 6h30 da noite, a administração central da UFSC recomendou que as atividades de avaliação previstas fossem suspensas e repostas em nova data. Já as aulas das escolas municipais de Florianópolis estão mantidas, segundo a Secretaria da Educação. No Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, as aulas foram suspensas nos campi Florianópolis às 17h30, Continente às 17 horas e Palhoça a partir das 16 horas e 50 minutos. No campo São José, as aulas foram mantidas. Apenas os alunos da tarde foram liberados às 16h30. As aulas noturnas da UDESC também foram suspensas. O UFSC Cidade termina aqui. Continue com a gente e até mais.